Bem-vindo ao Denso. Hoje de casa nova, primeiro episódio com convidado aqui dentro dessa casa nova. Então a gente está, mais uma vez, cada dia que passa a gente tenta melhorar nosso episódio. Lembrando para vocês que, cara, tem um jeito que vocês podem nos ajudar a trazer gente igual o Pedro, que é o nosso convidado de hoje, tão capacitado, tão relevante quanto. Cara, segue a gente, dá um subscribe e segue o nosso canal. Põe o sininho para toda vez que pintar uma notificação aí, vocês entenderem que veio o Denso. E na hora do treino, na hora do carro, poder escutar a gente ou ver a gente nos nossos canais. Isso vai ajudar muito para que a gente traga os episódios cada vez melhores. Bruno? Boa noite, pessoal. De novo, vamos trazer uma história legal aqui, que montamos um texto para falar do currículo dele e da história dele, que é sensacional. Vamos começar a contá-la a partir de agora. Engenheiro de formação, Pedro Mafra Mendes foi CEO do grupo Moon Ventures, dono da Minimal Club e da Rumi. De agosto de 2022 ao início de 2026, período em que conduziu a operação de 10 milhões a 140 milhões de faturamento anual. A estrutura que ele deixou projeta passar de 200 milhões neste ano. Hoje é mentor e advisor de operação para marcas D2C e defende a tese que batizou de Operations-Led Growth. No e-commerce, quem decide o crescimento é a operação, não a mídia. Construiu também o próprio sistema de mais de 70 agentes de IA para tocar tudo isso ao mesmo tempo. Este roteiro cobre o grupo por dentro, incluindo a Home e o clube de assinatura que chegou a ser o maior da América Latina. A tese própria dele sobre operação. O sistema de IA que construiu e a rotina real de saúde de quem treina quase todos os dias sem nunca ter sido atleta. Seja bem-vindo, Pedro. Obrigado, pessoal. Obrigado, Guilherme, Bruno, pelo convite. E vamos nessa, vai ser um papo legal. Show de bola, cara. Eu queria começar, assim, a gente, quando conta da sua carreira, eu vou direto nesse momento que você está agora, cara. Você entrou como sócio da Minimal num momento de receita específico. A Minimal deixou de ser só Minimal, virou Moon Ventures, teve a Home. Ela veio num crescimento brutal e numa das horas de pico, cara, um momento assim que poucas pessoas sairiam, você tomou a decisão de sair da execução, embora ainda tenha algum vínculo com a empresa, né, e com o grupo. Conta pra gente da onde que veio um pouco dessa decisão, o que te fez tomar essa decisão? Assim, você está saindo de um grupo que cresceu em pouco tempo mais de 10 vezes e com projeção de crescimento de 2 dígitos, cara. Como é que se toma uma decisão? Qual que é o framework que está por trás disso aí para tomar dessa decisão? O que me dói o coração é que não estava no pico, né? É o começo ali da escalada ainda. E foram todos os anos de crescimento de 4, 3 vezes, 2 vezes só mínimo. Juntando o grupo, fica um crescimento de 3 vezes ali ao ano de grupo. Então, já tivemos 4 marcas dentro do grupo, inclusive. Já teve uma marca feminina e uma de cosmético dentro. Uhum. E foi uma decisão difícil de ser tomada, mas uma decisão que, pessoalmente, eu tive que tomar. Legal. É um momento de reflexão muito grande que eu sou de Belo Horizonte, a Minimal e a Home, né, o grupo Minimal agora, inclusive, que estou mudando o nome, de Moon Ventures. Ele é de Belo Horizonte, o centro de distribuição fica em Belo Horizonte, o escritório em Belo Horizonte, só que eu já estava na minha carreira ali em São Paulo há muito tempo, estudei em São Paulo e tinha, no caso, ano passado, acabado de casar e minha esposa ficando em São Paulo. Então foi algo que 6 meses depois ali do casamento, pós Black Friday, a operação ainda fica ali 15 dias de dezembro, rodando muita coisa. Eu parei para tomar um ar e falei, cara, essas idas e vindas que eu estava de São Paulo, um novo momento de vida, casado que eu estava, não estava fazendo muito sentido. Uhum. E eu tomei essa decisão. Decisões difíceis que eu acho que fazem a vida acontecer da maneira que a gente guie ela, né? E não fique dependendo do que está acontecendo. Cara, e uma coisa que eu queria, Guilherme, foi para a fase atual, eu vou puxar um pouquinho para o início. Falando um pouco da Minimal como marca, me impressiona muito na hora que vocês falam de crescimento de 3 vezes a cada ano e teve os primeiros 6 meses, vocês já tiveram um grande faturamento. Me explica como é que vocês pensam o negócio de que a gente, na hora que fala em Minimal, a gente pensa em camisa lisa, preta, branca, né? Camisa, um produto simples, mas com muita profundidade em qualidade, né? No mundo digital muito, muito intensa.
né, com o líder, o Bento aparecendo muito aí nas redes sociais. Total. Como é que é a lógica de você pegar, vou chamar de comum, tá? Eu sei que não é comum, a camisa tem todos os seus diferenciais, mas é uma camisa exato. básica, sabe? Total. Como é que isso vira um negócio desse tamanho, com crescimento tão disparado, diferente de outras várias marcas aí? São duas coisas que eu penso, assim. Uma, ela é básica, mas voltando lá para 2020, 2021, a mínima era de 2021, quem que estava falando ali de uma camiseta que não dá bolinha, não desbota, não esgarça, deixa a parte do peitoral e de bíceps mais bonita ali, de você vestir a camisa, um caimento legal e que esconde a barriga. Ninguém estava muito falando disso. Uhum. Era um mercado muito tradicional, falando de peças que todo mundo usa, camiseta básica. Mas, cara, quem estava olhando para o cliente, olhando para as dores desse cliente e conseguindo comunicar essas dores, falando, eu resolvo o que você está penando no seu dia a dia. Então, esse é um ponto, mais um marketing agressivo, de conseguir fazer isso de forma agressiva no mundo online, que o agressivo que eu falo é de estar em contato com o cliente mesmo, do cliente se reconhecer na marca. E juntou no momento ali, obviamente a marca foi criada porque tinha um gap no mercado, a galera tava naquela fase começando, não era sair da pandemia não, mas já estava no meio, a galera entendendo o que estava acontecendo, já começando a sair para bar, para fora de casa, né, naquela época. E era aquele meme clássico, 10 caras de camiseta preta, calça khaki indo no bar. Uhum. Os mesmos 10 indo para um escritório, se fosse um escritório mais informal. Uhum. Era muito isso. Só que na época tinha eu chamo de camiseta de marketplace ali, que você paga 4 por 100 reais. Inclusive eu, antes da minha, era o que comprava esse tipo de camiseta. Sabia que usar 2 vezes ia descartar e depois pagava mais 100 reais, trazia 4 para dentro de casa. Ou tinham marcas já, camisetas muito boas, que não comunicavam tanto essas dores que a minha não comunicava, mas que era muito caro também. Então era um spot ali que a Minimal conseguiu absorver muito bem no momento de pandemia, que deu um boom no e-commerce também, então tudo foi calhando. E estamos falando, é o que você falou, Bruno, o primeiro 1 milhão dentro de um mês foi já em novembro de 2021. Então a marca nasceu em março, em novembro já faturou 1 milhão no mês. Tá. Eu De achei que 2021. fosse ao todo tivesse chegado a isso. Então foi o primeiro mês que já faturou 1 milhão, foi no 6º mês, 7º mês. Exatamente. Legal. Animal. E você fala sobre uma orientação por demanda. Você chega na Minimal, a Minimal já não é tão pequena, né? Ela está ali na casa de 1 milhão por mês. Bom, você passou por banco, por consultoria, por construção, por uma faculdade de engenharia. Cara, o que você olhou pela sua experiência com o Gargalo? O que eles viram em você? O que você viu na Minimal? Problema que, traz para cá que eu resolvo e eu vou dar conta de matar no peito. Isso é legal de pensar, né? Os sócios ali, quando você monta uma sociedade, você tem que ter um complemento entre os sócios, né? Uhum. E no caso, eu era um complemento de muita coisa ali do Bento e do Giga que estavam tocando negócio, principalmente olhando para marketing. Começo de empresa, tem que começar a vender, tem que validar produto. Nasceu de um produto muito bom, igual eu falei, com o marketing muito bom. E a empresa estava uma bagunça. Como todo startup que estava crescendo pra caramba, do nada fatura 1 milhão, falou, putz, o que está acontecendo? E não tinha estrutura de processo, de projeto também não, então era tudo muito da cabeça. Era um time muito pequeno que estava crescendo, quando eu entrei tinha de 15 a 20 pessoas, mas já estava crescendo, já tinha que ter uma certa orquestração em todo mundo. E quando paro para olhar, e uma coisa interessante primeiro, né, do grupo Minimal, não é olhado muito para experiências prévias no setor da pessoa. A gente sempre foi com a cabeça muito de disruptar mercado, de por que as coisas são feitas desse jeito. Eu não concordo, não vejo sentido nisso, vou fazer de outra forma. Várias vezes a gente quebrou a cabeça, várias vezes a gente acertou e disruptou. No caso da assinatura, por exemplo, é um caso clássico disso. E eu tendo passagem por construção, que é um tipo de projeto, já engenharia, né, mas dentro da construção,
tipo de projeto que você consegue sequenciar bem as coisas, delimitar, ter uma certa parte de liderança na construção ali, que é muito importante. Depois, na parte de dentro do banco, né, que eu fui bancário também, cheguei a ser... No banco foi interessante também que eu fui trainee do Banco Safra, e lá eu consegui rodar mais de 30 áreas do banco. Então tem coisa que até hoje eu não sei por que eu sei, mas eu sei porque eu rodei uma área dentro lá do Safra, então eu sabia de meio de pagamento, de back-office, de sistemas, que depois eu virei PMO da área de tecnologia do banco. Então nisso já entrou toda uma parte digital ali, que eu consegui pegar bem, parte de metodologia de projeto ágil, que na construção é mais difícil. Sim. Então ali eu peguei muito disso. Depois fui para a consultoria, foi quando eu consegui transformar tudo isso de forma mais sistemática. Já conheci e sabia muita coisa. Mas como que você pega um projeto do nada, que vem uma coisa maluca na sua mão, como que você organiza ideia e traduz isso para a empresa e para o projeto fluir? E eles olharam, tava uma bagunça, falaram, pô, acho que o Pedro é um bom fit para isso. Então deu esse match e foi literalmente o que ficou rodando até agora, né? Agora no começo do ano, que é o que eu acabei pegando ali, toda a parte de operações, que é a parte de planejamento de demanda, de logística, de compras, de atendimento, de projetos e processos no geral da empresa, que eu estava com a cabeça muito mais nisso. Me coloca para fazer uma copy de um criativo de um mini vídeo ali de 5 minutos. Cara, hoje eu vou jogar na minha IA, o que sair dela provavelmente vai ser quase igual o que eu faria com 20 horas de trabalho. Você coloca o Bento numa sala, ele faz um vídeo de 3 horas na hora, assim, ao vivo, entendeu? Então são expertises muito diferentes e acabou dando um match legal ali. Animal, cara. Animal. Não, e quando você traz a parte de operação, você parece então que você era a turma que puxava pro pé no chão ali, né, cara? Assim, eles sonhavam, beleza, galera, vamos botar número, vamos botar planejamento e vamos... E a minha maior missão era isso, né? Como que eu tenho que dar estrutura, e uma estrutura prévia ao crescimento que já estava para vir, que a gente já meio que pretendia chegar lá, então já vamos nos preparar para isso, mas eu não posso engessar. Então, como que faz isso, né? Esse era o desafio. Esse é o desafio. A gente recebeu um cara aqui que, para mim, foi um modelo de negócio que eu nunca tinha parado para pensar, que é o Rodrigo Santos. Ele é um cara que olha muito para a linha de uniformes, ele, enfim, tem um histórico na família para moda, mas um dos modelos de negócio que ele explorou veio da dor de empresas que compram uniforme e que, cara, quem compra uniforme em empresa grande, que precisa de uniforme, geralmente é o cara comprador de indiretos ali. O cara compra papel higiênico, ele compra maçaneta e compra uniforme. Então o cara, bicho, a capacidade do cara de discernir se ele tá fazendo uma boa compra do material do uniforme, enfim. E aí o Rodrigo entra, cara, dando padrão, qualificando fornecedor e trazendo fornecedor com capacidade perene, local, né? Assim, um cara que vai dar uma condição sustentável para aquele cara que precisa de uniforme a um grande prazo. Olhando para a Minimal, cara, como é que vocês garantiram, qual que foi o seu desafio de manter, cara, a mão de obra de qualidade? Porque o produto de vocês, cara, assim, ele tem um padrão muito alto, né? O produto que você ajudou a construir a operação dele. Qual que era o grande desafio que vocês tinham para essa parte de fornecedor, cara? Vocês tiveram que fazer vocês mesmos, chegaram a comprar empresa, como é que verticalizaram, tiveram uma rede, como é que foi isso? A Minimal terceiriza toda a produção, mas por escolha estratégica, a Home também, porque a gente entende que, sempre entendeu, né? O nosso negócio é conseguir vender. E se a gente começasse a trabalhar com confecção, a gente ia travar o crescimento da outra parte. E no mercado de confecção, quem faz camiseta não faz calça. Quem faz calça não faz meia. Então, era como se, no máximo, que a gente conseguiria fazer algo um pouquinho sustentável para o crescimento seria camiseta.
e o resto a gente já teria que terceirizar. Só que mesmo assim é um outro mundo, outros processos, outro tipo de lógica de negócio que a gente não quis, hora nenhuma, dividir nossa atenção. Agora, é um desafio gigantesco porque, além de ter esse detalhe do mundo de confecção, é algo muito manual ainda. Depende muito da mão da costureira. Literalmente, pode trazer do que tem mais de avançado no mundo, tem muita coisa já, se for na China, que já está muito automatizado, ainda assim tem lá aquelas salas gigantes com tanto de costureira. Junto a isso, ainda teve sempre um problema, como o crescimento é muito rápido, se você começa a ajudar um fornecedor e a trazer mais experiência de gestão para ele, que a gente fazia muito isso, para ele conseguir fazer um produto de melhor qualidade, conseguir entregar também na velocidade que a gente queria, ele vai aprender, só que ele não vai conseguir crescer o tanto que a Minimal cresceu. Então, como que você faz uma estrutura física de costureiras crescer 3 vezes ao ano? Não faz. Ou faz e começa a dar muito mais problema do que o padrão já acaba dando. Então, a gente teve que reconstruir nossa cadeia de fornecimento várias vezes ao longo do tempo, tentando achar ali fornecedores bons que conseguiriam agregar essa qualidade. A qualidade em si, a gente tem um padrão que a gente coloca em vários pontos de contato ao longo da produção, alguém nosso, de alguma forma, para ver se checando se está tudo ok. Inclusive, quando chega no nosso CD, que aí é um CD sem distribuição de operação própria, a gente faz conferência em todas as cargas que chegam. Porque ali por amostragem, mas porque se vier tanto defeito de qualidade, quanto que é até pior para a operação e para a empresa no geral, de ter uma coisa boba, assim, etiqueta errada. Se o fornecedor coloca lá, vem dentro da sacolinha uma camiseta preta G, e o fornecedor coloca ali a etiqueta, código de barra, né, que eu tô falando, de P, é um erro que seria, né, simples, fácil de acontecer no meio da loucura da confecção. Isso vai para o cliente, em vez de uma G, vai uma P. Em vez de uma camiseta, vai uma cueca, né? Porque o sistema vai ler o código de barra. Uhum. Então, o problema vai escalando de uma forma que você tem que travar isso de várias formas possíveis ao longo do processo. Seguindo a boa gestão e teoria, quanto menos você agregar valor à peça, ou seja, lá no começo você conseguir travar problema da produção, melhor é. Né? Mas muita coisa pega na ponta final. Vocês chegaram a trazer alguém de fornecedor para dentro de casa em algum momento, por ver que a pessoa era boa e para ajudar a qualificar os fornecedores? Mas é até algo... faz parte da cultura da empresa, assim, de falar, cara, não, colaborador é sagrado. Então é um negócio de... se uma outra empresa pega funcionário nosso, pô, guerra, vamos para guerra, porque é uma coisa muito importante para a empresa, os colaboradores. E a mesma coisa com os nossos fornecedores. Se o fornecedor também falou, pô, tem um cara bom ali na mina, não vou pegar, mas isso já era de antemão conversado. Já era alinhado, né? Alinhado de antemão, de falar, cara, não, tá tudo certo, ninguém pega ali colaborador de ninguém. Legal. E ainda nessa linha, assim, que eu vejo, a gente vai acompanhando a Minimal e vê, assim, quanto a produtos fixos, ou vou chamar de fixos, assim, as camisetas pretas, as básicas, e vocês mudam muito, tem os produtos de estação. Como é que era essa gestão também de mudança desses novos produtos? Como é que vocês calculavam? Era um problema, assim, estoque para esses novos produtos? Por exemplo, verão, eu lembro que tinha algumas coisas em linho. No inverno mudava algumas coisas. Como é que vocês, com que velocidade ou com que tempo de antecedência vocês tinham que começar a conversar e descobrir esses novos fornecedores para, na hora da estação chegar, a venda explodir e ainda potencializar resultado em novas estações aí? Isso é um problemão do mundo de moda, assim. Reza a lenda que se você erra 2 coleções, pegando uma coleção de 3 meses, você quebra. E aí foi a estratégia que a gente montou de não ter isso. Então, no fundo, o que a gente sempre teve de coleção foi inverno, verão, uma coisa ou outra. Mas mesmo assim, os produtos a gente sempre pensou em lançar como perenes, né? Ou produtos que vão ficar. Se der certo, a gente vai manter em portfólio. Aí vai mudar um pouquinho a quantidade de estoque ali, cobertura, mas no geral, essa overshirt aqui seria um item que foi para inverno do ano passado. Mas a gente colocou ele, deu muito certo. Na Black Friday, novembro, estava vendendo.
Obviamente não uma jaqueta puffer que é muito mais pesado. Mas, no geral, a gente colocava pouca parte do faturamento em risco. E isso é uma vantagem em relação ao restante do mercado mais tradicional imensa. Porque aí você consegue comprar com uma certa previsibilidade, mesmo a gente não tendo tanto nem de histórico, e com crescimento também muda muita coisa, mas um pouco de previsibilidade, de saber que, cara, se der errado, a gente sabe que camiseta preta a gente escoa. Não tem... O negócio é não deixar acabar a estoque de camiseta preta. Mas a gente não ficava gastando caixa excessivamente com lançamento, era mais calculado. E se desse errado um lançamento também, tudo bem, a gente ia conseguir escoar ao longo do tempo e não ia ali faturamento, a gente conseguiria bater de outras formas. Então, este problema eu acho que na Minimal era muito pequeno frente ao mercado, se for comparar. Entendi. Empresa igual a Minimal e a Home, a gente vê vocês testando, aprendendo e mudando rápido, né? E essa é o que você tinha falado, como é que você não engessa? Uma das mudanças que a gente viu e que foi muito marcante, a gente já acompanhava, a Minimal já era grande, foi o clube de assinatura. Então vocês tiveram, o negócio bombou, em algum momento 11 mil, mais de 11 mil assinantes ativos, e de repente vocês optam por descontinuar. Cara, conta um pouco também mais uma decisão que vocês tiveram que tomar, por onde que passou isso aí, engraçado, cara? né? Porque foi de repente para o cliente, para a gente ficou ali mais de um ano pensando. A assinatura é um ponto bem importante também, que eu gosto de destacar ela como um pouco da cultura da empresa. Ninguém fazia isso, né? E quando a gente só tinha poucos SKUs ainda, poucos produtos, a gente começou a assinatura com você vai pagar tudo no crédito parcelado, mas você vai pagar de uma vez e você vai se receber de 3 em 3 meses 3 camisetas, sendo que era uma camiseta que a gente sempre falou que dura para sempre, né? Dura muito tempo e tal. A galera falou que a gente era louco, que vocês estão fazendo, que produto, né, merda que vocês estão fazendo, vocês estão gerindo errado. Só que faz parte da cultura fazer, faz sentido. Tem todo um lado de cliente, de retenção, de estar junto, de ter os assinantes como os principais clientes da empresa, que, cara, parece fazer sentido. Vamos testar. Por que não? Começou a ter 300, 600 assinantes, a galera começou a ficar... Já pegava a primeira leva, que é no D0 ali, né? Já compra e já recebe uma leva. E falava, pô, quanto que é a próxima? Já tô precisando receber a próxima. Então, começou a dar muito certo e a gente criou todo um modelo que era de minimal coins, né? Então, começou a ter, temos vários produtos agora, não é só camiseta, você tem direito a 1.200 minimal coins. Se você quiser pegar 3 camisetas, ou 2 manga longa, ou uma calça e uma cueca, e você podia montar o seu kit, aí começou a ter upsell em cima disso. Você quer comprar mais minimal coins? Eu quase fiz uma cripto, né? Pensando assim, caso foi forte. Mas eu ficava assim, pô, e se eu fizesse uma cripto, né? Minimal coins ia dar bom. Então foi crescendo muito. Aí a gente fazia campanha, a campanha dava muito certo, porque uma camiseta, na época, R$140 que tava, beleza. Agora, um kit já dava lá seus R$500 de camiseta, mas quando ia para assinatura já era um pacotão de R$1.200 de uma vez. Então a gente conseguia fazer campanhas com um produto de ticket mais alto, que a gente não tinha ainda. Tinha uma série de benefícios que a gente via que fazia muito sentido no contexto. Foi crescendo, deu tudo certo, mas a gente começou a ver qual que era a nossa premissa, né? Um pouco de escada de produto, de esteira de produtos. Então a gente achou que a galera ia comprando uma camiseta, aí compra depois o kit de 4 camisetas, aí já compra um outro kit e fala, esses moleques vendem só produto muito bom, eles lançaram uma calça. Tô precisando de uma calça, vou comprar com eles. E a gente achou que ia crescendo esse negócio até chegar no nível máximo, que seria a assinatura. Então, você é um cliente muito top, você já passou pela esteira e agora pega a assinatura. Só que a gente começou a ver que estava rolando um pouco a 50% da galera que estava comprando eram novos clientes. Então, a galera entrava já pela assinatura. Ou seja, não era para fazer parte do clube, né? Tinha muito do... eu estou comprando desconto. Eu estou comprando já uma peça num valor mais barato. E aí a gente começou a falar, não era para isso que a gente fez o clube. Toda a parte de cliente vai um pouco por água abaixo, porque desconto por desconto
Não, a gente vocês podia querem. estar dando menos desconto em cupons para o cara vir e voltar a comprar e comprar com a gente. E como descaracterizou, a gente resolveu ali, acho que foi setembro do ano passado, a gente cortou o produto, possivelmente em algum tempo vai voltar algo nesse sentido, mas tomando esse cuidado para não virar um desconto, simplesmente. Vocês passaram a ter uma campanha ao longo do ano inteiro, né, cara? Isso aí, erodando margem. É. Cara, que doideira. Nunca imaginaria E é uma decisão que difícil. é por isso, É uma decisão difícil, porque, dá grana. Quando você olha, vai fazer o planejamento anual e olha, pô, já tem uma grana contratada né, aqui, cara? Tem uma previsibilidade já boa. tem né? uma grana e a gente tinha muito certinho a taxa de retenção de um ano para o outro. Falei, cara, velho, essa grana que a gente vai cortar. Só quando você começa a fazer cálculo ali, entender o negócio, fala, pô, é uma decisão difícil a ser tomada. Mais uma delas, né? Mais uma de várias. E pensando na marca, como é que foi? Em que fase vocês pensaram, falaram agora a gente precisa de uma experiência na loja física, que o cliente passe por isso para virar mais fã? Era essa a intenção mesmo, virar mais fã da loja, ser um lugar de encontrar, que tem, eu já vi lá servindo aqui no BH Shopping, servindo água, gente sentada conversando. Whisky, cerveja, pode ir lá. Sabe? Então, e é engraçado que eu lembro de uma loja, eu fui comprar numa loja uma vez, o cara falou assim, o difícil disso é que tem hora que tem cliente que vem aqui almoçar e já para aqui, a cerveja que ele toma não é mais no restaurante, é aqui, né? Mas cria identidade, cria como um lugar de reunião, às vezes compra um presente. Como é que foi a decisão de ter a loja física depois de ser tão grande no digital? É outro ponto que parece que foi de repente e tinha... desde 2022 já se falava em ter loja física. Logo no início. Mas sempre é aquele sonho, e só para vocês terem uma ideia, galera, tem gente que não compra no e-commerce porque não tem loja física. É como se fosse alguém que está fraudando algo, né? Não conheço a galera, deixa eu ver que não tem loja, não vou comprar. É mesmo. Muita gente. Então a gente já tinha essa ideia, pô, se a gente tivesse uma loja física, só que a loja física ocupa um espaço mental e de tempo também muito grande na empresa inteira para fazer essa virada. E foi só ano passado que a gente colocou no planejamento, inclusive, 3 anos seguidos, e a gente falou, não faz sentido. Não, tem outras coisas para a gente olhar aqui, tem mais, muito mais espaço dentro aqui do e-commerce ainda para trabalhar, para a gente focar. Em algum momento a gente vai fazer a loja. Então, ano passado viabilizou. Igual a assinatura, tem muita coisa além do simplesmente mais um ponto de venda que o negócio... que faz muito sentido o negócio loja física, para um e-commerce, para uma DNVB, né, uma marca nativa digital. Uma é essa, o cliente, você cria uma autoridade maior no e-commerce porque tem loja física. Outra é público, que você consegue um público a mais, diferente ali, muitas vezes. E outra que eu vejo muito é você cria uma proximidade com o cliente muito maior. Então, quando você está no e-commerce, por mais que você tenha muito dado, você consegue estimar em termos estatísticos, quando você joga todo mundo no bolo ali dos números, você consegue saber muita coisa que na loja física você não consegue. Mas você não pega nuance do tipo, pô, o cliente está gostando daquele tipo de tecido. Cara, não pega. Na loja, na cara, a pessoa vai lá, toca em 2, 3 coisas e escolhe uma para ir pro provador. Na hora você já consegue falar, pô, beleza, aquele tecido chama mais atenção. Aí o cara vai no provador, veste as 3, pega 3 calças, pega o tecido, gostou mais de 2, levou as 2. Só saiu com uma calça do provador e comprou só uma das 2. Você já consegue falar, opa, tem alguma coisa nessa modelagem que tá melhor ou a outra tá pior do que a outra. E a gente começou a ver na loja física também muito casal chegando com a mulher sendo a decisora da compra. E aí é um público que é muito difícil, né? Obviamente tem funis no e-commerce ali, de marketing, que tratam a mulher como a decisora de compra. Mas na loja deu para ver como funciona mais isso, a discussão que tem ali no casal para chegar em qual peça comprar, porque o homem ali com uma ideia do que é o tecido que ele mais gosta, mas a mulher olhando o caimento falou, não, mas para tal evento vai ficar melhor outra coisa. São nuances assim que a loja física te dá muito mais
informação do cliente, contato. Tem toda a parte que você falou de a gente quis fazer uma loja que até a entrada da loja, se você for ver lá no BH Shop, ela é muito grande, né? Muito. Se você tropeçar, você cai dentro da loja. Tudo um pouco proposital ali para isso, para chamar, para ir tomar café, cerveja. Isso é estratégia de relacionamento com o cliente e estratégia de venda. Aí os bons vendedores começam a ficar muito amigos do cliente. É um outro mundo. Que gastou muita energia, esforço pra caramba. Lembro que na hora que a gente foi montar a loja física, montar não, né? No final já, a gente ia pegar com o corpo de bombeiro a aprovação para abrir a loja. No dia que a gente abrir, eu virei a noite anterior no montando estoque. Só que eu não sabia como que era montar um estoque, né? Não tem um treinamento que eu entrei no YouTube. Como se monta um estoque de uma primeira loja de uma DNVB com tantos SKUs. E aí a gente tinha feito todo um planejamento ali de como seria. Fomos, acho que em 4 ou 5 para montar lá à noite mesmo. E a gente teve que montar os cestinhos, assim, dos lugares de picking dentro do estoque e tal. Que a gente começou a trazer peça. Caixa. A segurança do shopping olhando a gente, falando, o que esses moleques estão fazendo? Aí deu 1 da manhã, a gente não tinha colocado ainda as caixas para dentro da loja. Porque era tanta caixa que a gente estava trazendo. Aí começamos a montar, eu fui sair de lá, era 5h30 da manhã. Tinha que voltar no outro dia umas 8 da manhã. E eu lembro de eu mandando uma mensagem pra galera, falando, galera, deu muito ruim. Porque, cara, simplesmente são 5 da manhã, eu estou saindo da loja e o estoque não está montado. A gente não tem ainda tudo organizado. Falta bastante coisa, mandei um tanto de foto. Aí no outro dia a gente voltou, ficou o dia inteiro ainda colocando coisa em estoque. Deu pro corpo de bombeiro olhar as outras coisas. Deu tudo certo, mas assim... Isso antes das 10 do shopping. Cara... Não, aí ficou o dia inteiro, e a loja não tinha aberto no dia ainda. Ah, tá. Mas a gente ia pegar a liberação para abrir no dia, era algo assim. Então a gente ainda ficou o resto do dia montando coisa. Porque isso eu tava falando do estoque, então a loja também não estava montada, né? As coisas nas araras, as peças na arara. Então coisa que seria besta quem tá ouvindo aí, que é do mercado de loja física, vai até rir da minha cara, né? Mas é isso, a gente é muito bom né? Era muito bom de e-commerce, de fazer o negócio rodar, tanto que a gente replicou para home, replicou para moda feminina, replicou para cosmético, tudo certo. Agora muda o ambiente, a ideia é completamente outra, a gente teve que ralar. Só que deu tão bom que aí começamos a abrir outras lojas. É isso que eu ia perguntar. Vocês estão abrindo mais em outras cidades agora? Mais lojas, já tem no Minimal, já tem no Rio de Janeiro. O Home agora abriu no BH Shopping também. E vai seguir um plano de expansão. A loja física da Home só tem no BH Shopping. Por enquanto, sim. Abriu recentemente. Entendi. Eu lembro que um conhecido de varejo, ele falava que eu não sei se era Belo Horizonte ou Curitiba, são bons laboratórios para testar se algum produto de varejo vai dar certo ou não por comportamento. A abertura de vocês no início em BH tem a ver com o fato de vocês terem sede aqui ou foi pensado para ser esse laboratório? Graças a Deus a gente pensou certo de fazer perto do nosso galpão. Porque você tira um tanto, não é nem galpão é escritório, né? Você tira um tanto de complexidade de loja física e fazendo uma coisa lá da outra, a loja física começa a parecer um pouco mais com e-commerce. Então, em questão de estoque, sei lá quanto que vai vender em loja física. E depois a gente viu que realmente é muito diferente o que vende na loja e o que vende no e-commerce. Porque o jeito que se chega para o cliente com as peças, você consegue mostrar atributos diferentes na loja física e no e-commerce. Então, eu estava muito tranquilo nisso. Ok, virei a noite lá, né? Eu quase não consegui montar o estoque. Mas eu sabia que se faltasse uma peça, em 30, 40 minutos a gente ia conseguir repor essa peça na loja. Pô, bizarro, que vantagem é essa que eu consigo ter, né? No mundo que eu não conhecia. Então, pelo menos 30%, 40% da complexidade a gente tirou de jogo. Falou, não, vamos montar em BH. E fora isso na operação, né? Mas também tem todo o carinho que nós, da marca, a gente tinha de conseguir sair do escritório, ir lá na loja, ver como tá, conversar com o gerente da loja, mostrar como que a gente quer, treinar. A galera tinha que marcar um dia para ir uma equipe de produto na loja, ensinar sobre o produto, outra equipe de tecnologia para ensinar a mexer no sistema. Era tipo, não, beleza, vamos lá hoje, a gente passa um treinamento para vocês e resolve isso.
Então, muita coisa a gente conseguiu atuar como laboratório, a primeira loja física como laboratório também, porque estava tudo em Belo Horizonte. Entendi. E a Home apareceu, se juntou. Eu imagino outra complexidade de negócio. Não sei se maior ou menor. Depende de qual lado. Mas o que eu fico pensando assim, como é que a linha de produtos que vocês têm, calça, blusa, então deve ser uma quantidade de produtos enormes, de SKU. Isso realmente diferencia mesmo o negócio da Home, o número de SKUs da Home e da Minimal. Isso é diferente mesmo ou é tratado, porque do jeito que você está contando, parece que a Minimal não era tido como uma marca de moda, mas um negócio digital que, por coincidência, vende roupa e tal. É muito mais ligado a números do que ligado a... Vou explicar de um jeito que eu consigo expressar. É muito mais ligado a números do que a beleza puramente dita da moda, né? Do colorido e tal. É funcional. É um modelo de negócio. É um modelo né? de negócio exatamente que funciona para dar lucro e para render. A Home, ela facilitou, que eu imagino que deve ter, sei lá, se varia cor, estampa e tudo, mas eu imagino que seja 4, 5 tipos de cama, né? E que deve facilitar no estoque, no controle do estoque, no controle dessas de venda. Como é que é o negócio da Home? Me explica isso. A Minimal, a gente até não falava tanto dela ser uma empresa de moda, né? Mas também não é porque ela é só um negócio de número. É porque a gente resolve problemas do dia a dia das pessoas, dos homens brasileiros, por meio do vestuário. Por isso que todo desenvolvimento, todo produto é muito bem pensado, tipo, cara, qual que é a dor que eu estou resolvendo com esse produto? Não tem na Minimal lá uma camiseta básica ali de algodão egípcio e uma outra que para a mesma coisa de uma que tem uma logo diferente, por exemplo. Então são tudo, se for olhar, tem calça, agora já tem 4 ou 5 produtos de calça, a parte de baixo que fala de diferentes. Cada um muito específico. Você não fica se você for para comprar algo para alguma ocasião específica, você não fica na dúvida. Entendi. Isso faz parte do e-commerce, porque também é mais fácil direcionar, mas como estratégia e filosofia da marca. Só que o pessoal não pensa muito, né? Geralmente quem está de fora do mercado, de que uma camiseta preta, que tem 7 tamanhos lá no site, são 7 SKUs, só de camiseta preta. Então, se é gola O e gola V, são 14. Se tem manga longa, 21. Se são 2 cores, 42. Então, isso nem o pessoal, né, geralmente de marketing, já chegou muita gente para mim e falou, não, vamos lançar tal tipo de coisa e tal. Eu falei, pô, mas vai vender quanto? Ah, não, vai vender um pouquinho ali, mas vai ajudar, sei lá o quê. Tá, pode fazer sentido, mas lembra que isso no nosso galpão vai ocupar metade do galpão. E aí eu vou ter que comprar muito mais SKUs ali para conseguir chegar num ponto ótimo de estoque. Então vai gerando um tanto de complexidade. Quando a gente lançou a Home foi muito engraçado até, porque a gente olhava e falava, pô, é só isso? Porque eram 4 cores de lençol, ou 2 cores de lençol, e você tem 4 tamanhos só, que é o solteiro, casal, queen, king. Então, quando você olha em número de SKUs, é muito menor, então complexidade disso muito menor. O valor agregado ali e o ticket médio muito maior, então menos clientes fazem o mesmo faturamento. Aí você reduz o tanto que você tem que ter no seu CD para expedir, você reduz o tanto, a estrutura que você precisa, né? Você reduz a sua estrutura de atendimento. Reduz não, né? Você não cresce ela, estava nascendo ali. Então era um outro mundo muito melhor nesse sentido, mas a Home nasceu muito de importação, que a gente não conseguiu viabilizar a qualidade de produto no Brasil na época. É mesmo. Então a gente foi buscar fora, foi uma odisseia ali, literalmente, para conseguir chegar no produto que a gente queria. E aí isso traz complexidades de gestão de caixa, financeiras ali, que o pagamento é tudo muito diferente e pior do que o nacional. Então... Uma outra complexidade, né? No geral, quanto o CEO que eu estava ali, mais fácil, muito mais fácil a Home, gerir a Home. Até a parte de importação, ela é muito mais organizada também, até porque você não consegue ficar recebendo pedido pequenininho, muito picado. No nacional, cara, estão precisando no estoque, vamos pegar um carro agora e ir lá no fornecedor, no outro estado, para pegar. Não tem muito por que não fazer isso. Aí vai gerando complexidade.
Ô Pedro, e aí, cara, você passa esse período, escala mínimo, cria home, torna ela viável e, como a gente falou no princípio, toma a decisão de sair. Eu queria focar um pouco agora nessa sua nova fase, né? Então, você ainda tem participação no grupo, mas você está focado agora em, cara, novos empreendimentos. E aí eu queria que você contasse um pouquinho, que passa, eu acho que de compartilhar com aqueles que precisam e com aqueles que têm problemas que você já resolveu na sua história ou similares, né, que vão partir do mesmo paradigma, que você pode resolver focado em operação. Então, eu achei, cara, eu queria que você contasse do Operations-led Growth, cara. Qual que é esse conceito, da onde que ele surgiu? E para mim faz todo sentido com o seu passado vir com essa bandeira, né, para ajudar novos clientes, novas empresas. Mas, cara, tem muita coisa por trás disso. É um termo que a gente pode entender de várias maneiras. Então, assim, o que você está entregando agora, cara? Legal. Hoje eu estou como mentor de operações de e-commerce. E o Operations-led Growth que eu acabei criando ali, trazendo para o Brasil, é muito porque a operação geralmente é o patinho feio, é o custo, né? Pô, é legal você estar lá vendendo mais, trazendo mais cliente e tal, mas tem toda uma importância muito grande da operação que é pouco falado, pouco difundido, e eu tive esse problema ali durante os meus 4 anos ali de grupo mínimo, que eu queria ter alguém junto comigo que estivesse só 1, 2, 3 passos na minha frente para falar de operações. E eu tive mentores excepcionais, mas pessoal que trabalha com empresas muito grandes. E quando eu olho, eu falo, pô, ótimo, eu aprendi coisa pra caramba com eles, eu conseguia vislumbrar um futuro de onde que a gente ia chegar, mas tinha muita coisa do problema de como que é uma empresa de 10 milhões, 20 milhões, 50 milhões, 100 milhões, que é muito diferente. Eu não abro o meu Instagram aqui, eu começo a olhar, tá lá, um CD da Amazon, coloque, automatize o seu CD. Cara, é muito distante essa realidade. Então, eu tive essa dificuldade ao longo desse tempo. Eu falei, cara, eu sou um cara que eu posso falar disso, eu posso ser essa ponte para a galera conseguir enxergar esses 2, 3, 4 passos até os 140 milhões ali. Eu sei fazer, eu sei o que precisa. Tem coisa que não precisa, que vão tentar vender para o pessoal e não precisa. Então, eu comecei a olhar para isso e eu cheguei nessa tese que o pessoal fala, é Founder-led Growth, é Marketing-led Growth, Sales-led. E ninguém falava de Ops-led. Mas o que é Ops-led? A primeira vez que eu falei, até com o meu irmão, que é consultor, ele falou, cara, isso já é contra-intuitivo, não faz sentido. Né? Eu falei, não, calma aí, vamos lá. Você podia vir com Ops Restrict Growth, né, cara? Isso não faz por definição, isso não faz sentido. E não faz sentido. E eu, cara, vamos lá. E aí entra toda a tese, né? O e-commerce, ele é um pouco parecido em todos os setores, mas quando você olha para o e-commerce, dá para visualizar isso melhor. Ele é muito de você adquirir clientes, paga o CAC, traz o cara, só que ele não se sustenta, e todo mundo fala isso, você entra também, vai ver sobre e-commerce, é isso, o CAC está subindo, né? Vou gastar cada vez mais dinheiro para trazer o cara, para ele comprar. Então ele não se sustenta só com a primeira compra. Se você está criando um negócio que só pela primeira compra você vai ficar... Que é o dropshipping, por exemplo, o grande problema de dropshipping, de marketplace. O cliente, na hora que você está dentro do marketplace, o cliente é do marketplace, ele não é seu. Então, toda hora você vai ter que estar pagando aquela taxa para o marketplace para vender como se fosse... O cara pode ter comprado 10 vezes. Para você vai ser mais um cliente que está entrando pela primeira vez no marketplace. Então, o negócio não se sustenta só com a primeira compra. Então, beleza, tem que ter um empilhamento de receita recorrente de segundas, terceiras, quartas compras de LTV. Beleza. No e-commerce, o que faz um cliente voltar para comprar? A experiência que ele teve. A experiência que ele teve vem de ele ter conseguido comprar o produto que ele queria, ter chego na casa dele um produto top, realmente de acordo com o que ele estava esperando, ele ter recebido no prazo que ele pediu, e se ele teve algum problema, ele teve fluidez para resolver o problema. Se ele tiver esses 5,
e não tiver acontecendo alguma coisa na marca bizarra por fora, isso é a marca, né? Isso vai gerando a marca. Você vai virar. E aí esse cara vai voltar para comprar ou vai indicar alguém. Todas essas 5 coisas não são marketing, né? Não é mídia, não é... é operação. Então, falou, caramba, a mágica do longo prazo do e-commerce está na operação. É. E como se fala muito pouco disso, geralmente são as áreas que vai deixando custo, tem que resolver, aí terceiriza, joga para fulfillment e não quer nem saber o que está acontecendo com o cliente. Pessoal não analisa o marketing, por exemplo, entre primeira compra e recompra. E aí tá lá, pô, meu faturamento tá caindo aqui, não sei o que tá acontecendo, tô conseguindo escalar. Mas às vezes é porque a primeira compra tá top. Mas a galera de recompra não tá vindo, só que foi um problema de 3 meses atrás. E que você fez alguma merda na sua operação, todos os clientes que entraram e que eram para estar comprando de novo agora não estão comprando. E só que fazer essa volta é muito difícil. Você conseguir colocar uma subida no NPS é igual a uma subida de tantos %. São contas difíceis de fazer, mas que são muito reais. Quem quer olhar para isso vai se dar bem, quem não olhar vai estar perdendo no jogo do longo prazo e talvez nem vai estar ciente. Vai ficar se matando lá para tentar mexer em growth hacking, mudar botãozinho de lugar, fazer teste AB, e muitas vezes não é isso. Não, e eu ia comentar um ponto que você trouxe. No meio desse caminho, um ponto fundamental que me pareceu é o fluxo de informação, né, cara? Assim, como é que você faz chegar a informação de que a recompra que não está chegando, ela tem uma causa de 3 meses atrás ou de 2 meses atrás? E aí você coloca indicadores, mas mesmo com indicadores, você tem que ir revisitando o que aconteceu lá atrás. Então, o NPS é um ótimo indicador nesse sentido, que você começa a falar, pô, beleza. Se o NPS caiu muito esse mês, daqui 3 meses a gente já sabe que vai ter um problema, o que é ótimo também, que você já consegue ir mesclando suas atividades ali para repor um pouco do que você acabou perdendo, falhando com o cliente lá atrás. Tem um ponto de informação importante que pouquíssima gente olha, que é para o atendimento e para essa experiência do cliente como ponto de contato e de informação do cliente. A galera fala, o atendimento, se eu estou tendo 300 atendimentos por dia, eu tenho que ter um time, eu vou gastar tanto dinheiro, infelizmente, para conseguir atender esses clientes. Aí, se estiver atendendo, está tudo certo. Cara, você tem 300 atendimentos por dia, você tem 300 momentos com o seu cliente para saber mais sobre ele. Você não faz nada com isso? Aí você joga no mês isso, você está com 9.000 atendimentos no mês, 9.000 momentos que você não pegou essa informação e não fez nada com isso. Porque ainda tem a galera que pega informação, tá bom, tantos % é porque o nosso pedido está atrasando. Tá, mas cadê o mecanismo para conseguir fazer essa informação chegar lá na logística e falar, cara, está atrasando, o que está acontecendo? Porque isso está ferrando meu NPS, isso está ferrando minha empresa, minha marca no curto prazo e no longo prazo. Então, uma das coisas mais importantes que a galera simplesmente não olha, vê como custo. Durante uma época de consultoria, linkando as coisas, inclusive, eu ajudei a organizar a frente de serviço nova de CS, de Success, né? De sucesso do cliente. E desde então, e mesmo assim, no mundo de e-commerce, é muito difícil você falar de CS, porque CS já se conecta direto só com atendimento. E não é isso, CS tem um mundo à parte, se você conseguir ver toda a jornada do cliente, entender onde que está falhando e retroalimentar a empresa para ela melhorar. E aí melhoria contínua na veia. Tem hora que parece que Customer Success parece que eles consideram, na hora que pensa só no atendimento, no Customer Experience, né? É só ali imediato para ver se ele vai falar pra bem compra, na loja, né? Para compra. Né? Comprou, Ainda ele tem gostou, UX, comprou, aí é o UX, sabe? faz parte da jornada, né? Sim, um site sim. bem feito para o cliente se sentir Claro. bem, dá conversão, mas também gera uma experiência ali. Mas, cara, passou disso, o pessoal tende a não olhar. Ou olhar no viés só, a logística olhando só para não temos que entregar no prazo. Por quê? Não, porque foi o SLA contratado. Não, calma aí, você está mexendo no cerne do negócio, que é o cliente lá na ponta. Se a logística falha, não é o indicador que está falhando, é o cliente insatisfeito, a empresa degringolando. São coisas que é importante todo mundo dentro do e-commerce ali, de qualquer empresa, na verdade, nesse caso, de olhar para o cliente ali e entender o que isso representa de fato. Cada um tem uma pontinha, mesmo aquela área que não tem, sei lá, uma área de financeiro. Se você for caçando, é um pouco mais distante, mas ela tem que estar trabalhando em prol de que seja de conseguir dar possibilidades para o cliente pagar de forma facilitada. Né? Enfim, e isso faz parte da cultura da empresa também. Eu
você foi falando e é engraçado como é que a gente vai fazendo as conexões, né? Primeiro, super interessante como eu venho muito mais do mundo B2B, porra, infraestrutura, ciclo longo, e você comenta de um NPS que é feito mensal. Assim, o NPS dentro do setor de infraestrutura, cara, ele é quase anual. Assim, porque os ciclos não te permitem ter tanta informação assim num primeiro momento para começar a B2B medir. é mais complicado. Exatamente. E aí você toca em outro ponto que a gente já queria fazer uma transição, até Bruno comentou muito isso comigo aqui quando a gente preparava para essa entrevista. Assim, quando você fala da jornada pós-compra, hoje, se a gente pega um Claude, por exemplo, na medida que você pede uma tarefa para ele, e a gente não via isso no ChatGPT quando começou, não via isso no DeepSeek, cara, você pedia e ele demorava, ficava só uma bolinha ali, cara. O Claude, ele vai conversando com você, ele falou, cara, agora eu tô coletando os dados, agora eu tô fazendo não sei o quê. Ele vai te dando, cara, algum nível de conforto que, porra, tá tendo movimento, eu não travei, eu tô seguindo. Tá tudo certo. E eu fico imaginando isso para e-commerce, assim, porque hoje, às vezes, você compra alguma coisa no e-commerce, o cara te dá um rastreador do Sedex ou do Correio, cara, você olha aquele código parecendo sei lá o quê. Você tem que ir lá no site do Correio, você põe e a resposta, ela não te dá absolutamente nenhuma informação. Você clica naquele número e vai com um site feio pra caramba, ruim, diferente do que é a marca. É isso. Né? Problemas acontecem, né? Pode ser o link estava certo, depois não estava por algum motivo. Só que se você tem acompanhamento disso, beleza, ficou um dia ali, você começou a receber um tanto de atendimento, de ticket sobre aquilo, você falou, opa, deixa eu testar. Aí se você mesmo vai lá, testa, falou... Mas assim, para mim é menos o rastreio e mais a gestão de expectativa. Total. Assim, total. é a fila da Disney, assim, cara. Tem uma coisa que, quando eu cheguei nessa conclusão, assim, foi um pouco explodiu minha cabeça na época. Porque tem um grande problema de e-commerce, que é a parte de troca e devolução, mas principalmente devolução que você tem que fazer o estorno. Só que se a pessoa comprou no cartão, se você na hora já pegar lá e colocar para estornar, pode demorar 30 dias, porque virou a fatura do cartão do cliente e tal, e não é uma coisa da empresa. Só que não interessa, a partir daquele momento a empresa vai ficar puta com você, não vai ser com o banco. Exato. Você, comprei, tive que devolver e eu não recebi, já está na minha fatura, tive que pagar só para depois ter o estorno. E a gente acabou implementando ali na época ok, tenho que gerenciar a expectativa. Então, como que eu faço o cliente ficar mais tranquilo de que pelo menos eu não estou largando ali ele no meio de um momento muito ruim e que eu gerei aquele momento ruim. E aí, e se toda semana a gente começar a falar, só checa aí, já foi, tô aqui acompanhando, tá? Não é com a gente não, mas você tá bem, né? Tá tudo certo aí? E porque isso você consegue gerenciar e ficar um pouco mais tranquilo e beleza, tudo é um funil, né? Alguns vão continuar muito irritados com isso, mas já a parte você já começa a trazer mais perto do jogo. Tem um clássico que o pessoal fica travadaço de dar algum problema no despacho e aí começa a discussão, pô, e aí, 300 clientes estão com pedido, vai atrasar, quem te faz? Porque tem cliente que vai nem... Só qualifica, o despacho é quando você vai receber o produto, né? O despacho é quando vai sair do centro de distribuição. Então, quando ele vai... Para ir para o cliente direto. Para ir para a transportadora, para ir para o cliente direto. Bom. Então, nesse momento, a gente já sabe se a gente tem o prazo de despacho, então o prazo que está com a gente dentro do CD, depois que a compra foi feita, e o prazo da transportadora. Se qualquer um desses prazos atrasarem, o cliente vai receber atrasado. Nesse momento, se o despacho já atrasa um dia, eu já sei que o cliente vai receber um dia atrasado. Mas o pessoal fica, mesmo se ele consegue encontrar essa informação, muitos não têm, ele olha e fala, pô, não, mas de 300, uns 150 nem vão reparar. Vai ser um dia só. Tal. Então a gente vai meio que acordar esses 150 clientes para um caso e tal. E uma conclusão muito certa, né, que eu tive e que eu passo isso para todo mundo não adianta, não fica pensando nisso, não perde sua cabeça com isso, só avisa o cliente. Não tem o que pensar. Você vai tentar jogar uma eficiência que você quer ter no negócio, você não vai conseguir vencer esse jogo de eficiência, sendo que se você avisa, se o cara não ia ligar por um dia, ele também não vai ligar de ser avisado que vai atrasar um dia. Pelo contrário, ele inclusive pode achar legal. E o cara queria ligar, ele fala, pelo menos eles me avisaram. Um pouco de decência, né? E
faz parte de gestão de expectativa. Tudo é um grande jogo, produto pode ser top, mas se você colocou uma ideia de que ele era mais top do que ele já é, a galera vai achar ruim. E por aí vai. Tudo gestão de expectativa no e-commerce. Mas eu trouxe o IA para isso, né, Bruno? E é um dos tópicos que a gente queria voltar até da sua nova jornada, né? Uma das coisas que eu fico vendo você falando de sucesso do cliente e trazendo agora para a minha área, que é um B2C, eu sou fisioterapeuta. Então, uma das coisas que eu falo com os meninos assim que trabalham comigo e que a gente escuta muito assim, a gente recebe o cliente com dor, aí você fala que vai melhorar, mas você não fala em que prazo, primeiro você não parte a estratégia de tratamento. Você fala só do sucesso. Mas eu falo com ele assim do sucesso na hora que acaba. Mas para mim, que eu às vezes pergunto para quem trabalha comigo assim, cara, quantos parentes dele você já atendeu? E amigo dele, você já atendeu algum? Alguém da empresa já te mandou? Então não foi tão bom assim não, porque senão eu tinha te recomendado. Caramba, perfeito. Sabe? Porque a gestão de expectativa dele, principalmente quem tem dor ortopédica há muito tempo, ele quer chegar lá, você já tentou várias coisas, você é o novo salvador da pátria. Se você não falar com ele que vai demorar um pouco, tomara que eu surpreenda, mas falar, ó, não vai ser de imediato. É difícil. Em serviço eu fico pensando o tanto de coisa que pode acontecer, assim, e o NPS, às vezes a gente aplica lá, não aplicamos em todos, é falha mesmo, mas tem uma resposta boa. Mas a resposta boa para mim é o que eu tô falando. Ele te recomendou? Vem algum parente? Muito bom. Sabe? Porque essa recompra, ele veio de novo. Ponto é animal, porque o NPS não é a maior métrica de satisfação do cliente. É a taxa de recompra. Né? Não interessa, o cara, sei lá, a pesquisa tá bonitinha, vem num momento bom e o cliente tá dando 10. Mas se ele não comprou de novo, tem alguma coisa errada. A indicação no e-commerce é muito difícil de você pegar. Tem cupom de indicação, tem algumas coisas, mas é mais difícil. Mas se o cara tá recomprando, se a taxa de recompra tá boa, é porque o negócio tá saudável. Se não tá boa, tem alguma coisa, não sei o que é ainda, mas tem alguma coisa, uma coisa a ser para melhorar. olhada. E NPS tem esse problema que você falou. A galera coloca NPS em meta de bonificação. Esquece, seu NPS não serve para mais nada. Porque tem tantas formas que, dependendo do momento, não viram nem má fé, mas que a galera começa a pensar, pô, minha meta é subir o NPS. Pô, tá bom, então vamos mandar logo depois que ele compra, porque aí eu já consigo pegar uma etapa do processo que ele tá eufórico ali, acabou de comprar, e vai dar 10 ali no NPS. Então, tipo, tem que ter uma regra, tem alguns tipos de NPS, né? Mas o que eu prezo muito tem que estar, todo mundo, 100% tem que receber, independente se atrasou, se não atrasou, se o cara não recebeu. Se ele comprou, ele tem que receber pesquisa NPS, e num prazo específico. Não adianta ser, se a gente quer avaliar ao longo do tempo, não adianta ser depois que comprou, nem 5 dias depois, tem que ser exatamente no momento da jornada. Então pode ser talvez 3, 5 dias depois que a pessoa recebeu, que aí não é a jornada inteira, porque a peça pode ao longo do tempo, sei lá, desgarçar a gola ao longo de 3 meses. Aí a pessoa, se a gente pegasse o NPS nesse momento, ia dar um NPS ruim. Mas pelo menos que ele já tenha pego a peça, usado. Então, o que seria isso? Vamos jogar 5 dias então depois do recebimento e fazer com 100% da base que comprou. Isso senão já não vale para nada. Fora que o NPS também eu acho ele muito bom porque é um padrão já estabelecido. Mas tem tanta... galera não entende NPS. O NPS no e-commerce de 60 é excelente. Excelente. Só que o pessoal não entende que é 60%, não é 60%, né? É 60 pontos, 60. É porque vai de menos 100 a 100. Uma nota, basicamente, né? Mais ou menos assim, uma nota positiva, uma nota negativa tira uma positiva. Então, o NPS de 60 já é excelente. A galera, até você conseguir mostrar pra galera, até pro time interno mesmo, que, cara, nós estamos em 60, estamos em 50, mudando para 55, isso é bom pra caramba. Saímos pra... A galera não entende, olha e fala. Teve vezes que eu falei com investidores isso. E ele, nossa, não, mas no meu negócio o NPS é 98. Eu falo, cara... Você tá interpretando errado. Já não é, duvido. Né? Duvido mesmo, sim. NPS, a não ser que, sei lá, 10 pessoas avaliaram, mas se você tem centenas de pessoas avaliando e seu NPS é maior que 85, eu duvido. Duvido mesmo, assim. Porque é um nível de serviço que você tem que ter... ou é evento de graça, né? É evento de graça, dá comida, dá uma palestra, coloca a galera para se conectar.
Beleza. O que a pessoa tem para reclamar? Ou na hora do formulário ali, a pessoa não vai colocar uma nota ruim, porque é uma coisa muito pessoal, de relacionamento, então tem outras coisas envolvidas. Tem minhas coisas contra sim, né? De pontuar, de disclaimer em relação ao NPS, mas continua sendo uma métrica mais avaliada e é muito importante. Se não tiver NPS, coloca um CSAT, coloca um outro tipo de métrica de satisfação. Mas tem a métrica, né? Exato. 70 agentes já, cara. Me conta dessa brincadeira que você 82. começou. 82 hoje? 82. Cara, assim, para que você está explorando? Para que frente você tem explorado esses agentes? Como é que a gente... assim, o que você está tentando endereçar com eles? Vai desde problemas de vida pessoal ou você está totalmente focado nos problemas de operação para e-commerce? Eu já estava usando antes, né, no ano passado, já ajudava pra caramba, março de 2023, eu comecei a usar, em 2 dias eu já paguei. Eu falei, não, calma aí, agora eu tenho um estagiário que escreve bem aqui, até isso aí. preciso corrigir alguma coisa, mas caramba, eu tô contratando um estagiário 24 horas por dia, por R$100, né? Então, já comprei. Só que em janeiro desse ano, é como se a eletricidade tivesse sido inventada de novo. Então, a gente está num momento de mercado, de mundo, que eu não sei se eu vou viver um outro momento igual a esse, sinceramente, que o mundo vai mudar muito e que eu estou sentindo que eu posso, né, surfar um pouco essa onda de, óbvio, para mim, na vida pessoal e profissional também, mas comigo mesmo, eu me usufruir disso, mas também para o mercado e eu gerar alguma coisa de valor para o mercado nisso. Em janeiro eu comecei a utilizar um pouco, fui entendendo, mas abril, maio ali, eu com a cabeça um pouco mais fresca, tendo também saído do grupo mínimo na operação, eu comecei a falar, não, agora eu vou montar um negócio meu aqui eu quero meu estagiário de verdade. Eu não falei o que é, né? Em janeiro, o que foi inventado, que é a eletricidade? É a IA agêntica. É a IA que faz as coisas por você. Antes ela só respondia. Em janeiro ela começou a fazer. Então, além dela ser um estagiário que escreve bem, ela é um estagiário que faz qualquer coisa que quiser. Junto disso, em abril, maio, eu, por meio de um gatilho que um amigo me deu, eu joguei o Cloud Code no meu terminal do computador. De forma muito simples. Né? Inclusive, faz parte do novo pensamento que eu entendo, que eu falei, não sei fazer tal tipo de coisa. Ele falou, cara, pergunta pro Cloud. Eu perguntei, tá, Cloud, como que eu uso você no terminal do computador? Ele, beleza, baixa 2 coisinhas assim, tum. Aí abri lá a telinha como que abre o terminal? Digita comando de espaço, terminal. Beleza, fiz isso, abri o terminal, digita Cloud. Eu digitei Cloud, já apareceu o Cloud terminal. Falei, beleza, agora eu não preciso entender... vários disclaimers aqui, tá? Mas eu não preciso ficar tanto entendendo o que está acontecendo por trás. Eu posso literalmente pedir algo que tudo que eu, quanto ser humano, faço no computador, ele está no terminal, então ele consegue fazer isso e muito mais. Então, se eu quero fazer uma apresentação, por que ele não consegue fazer? Ele consegue fazer. Se eu quero fazer um Excel, ele faz. Se eu quero fazer um site, ele faz. Se eu quero, sei lá, qualquer coisa que vocês me perguntarem que dá para fazer, eu falo que dá, me dá um dia que eu desembolo. Obviamente, tem várias tecnologias sobre tecnologia. Né? Então, ele vai te indicando e baixando outras coisas que já tem no mercado, que vai compondo o seu stack de capacidades, skills, né, que o pessoal fala. Eu comecei a fazer isso loucamente, juntando tudo que eu tinha aprendido de processo e de gestão e de BI. Eu falei, cara, eu não quero ficar mexendo no terminal. O terminal é feio, tela preta por trás, eu não consigo nem ver o que eu estou mexendo, qual conversa que eu estou, com qual agente. Eu falei, tá, deixa eu mudar aqui o fundo. Aí pedi para ele, eu quero um fundo claro. Então, mudou. Não, tá bom, tentei mudar ao máximo, não consegui sair muito da tela feia do terminal. Eu falei, tá, e se eu criar uma plataforma com o terminal dentro? Aí eu criei a minha plataforma, e com o terminal embedado, eu falei, agora eu quero ver as conversas do lado. Agora eu quero ver um dashboard, eu fico digitando o terminal embaixo, eu fico vendo meu dashboard em cima, o que está acontecendo, quantos agentes eu tenho. Porque eu pedia para eles, eu quero que todo dia você raspe o meu e-mail e me entregue o que eu estou devendo para alguém e tal. Aí, e me manda um e-mail também, falando, você está devendo de ontem e tal coisa. Pedi, tinha um cara rodando toda madrugada, um agente rodava isso, só que eu queria saber se ele estava tudo ok, se ele falhasse, como que eu ia saber, como que eu ia ser avisado. Então, eu comecei a ficar 80%, 90% do meu dia nesta tela, que é o terminal, com tanto de dashboard em volta. Aí eu peguei o app Lembretes do iPhone,
Eu criei um app de tarefas conectado com um app de lembretes. Então, se eu mexo no meu celular, ele mexe no meu app lá, quando eu estou no desktop. Depois eu falei, pô, eu queria usar o meu app, que eu já tenho toda a minha vida nele, eu queria usar no celular também. Como que eu faço para colocar no meu celular? Então, tá no meu celular. E aí eu fui chegando nesse, hoje estou em 82 agentes que fazem muita coisa do meu dia. Boa parte desses agentes está conectada a outra coisa que eu fui criando, mas isso foi um gatilho que eu também tive de outro amigo, que é o meu segundo cérebro. Então, eu tenho os agentes que rodam as coisas, mas eu tenho todo o meu contexto. Tem 3 meses que eu tenho todo o meu contexto, tudo que eu vivi, obviamente, tirando conversas fora do computador ali, mas de resto, inclusive parte dessas conversas eu chego em casa também, coloco no contexto ou no próprio celular, eu tenho 3 meses da minha vida ali dentro. Então, ele sabe com quem que eu conversei. Hoje ele pega meu WhatsApp, pega meu e-mail, ele pega todas as minhas calls no computador, pega ligação de WhatsApp. Cara, tudo eu parei 1 ou 2 semanas, ele falou, cara, eu vou colocar, popular tudo que eu tenho aqui, ver mecanismos, né? Não é popular tudo. É colocar mecanismos para que ele consiga raspar. Puxar. Né? O seed, enfim, o pessoal vai criando um nome para isso, mas puxar dos sistemas e colocar lá. Aí eu criei o meu CRMzinho, que aí ele já puxa, tem todo o contexto. Eu fui criando um tanto de coisa para mim e isso foi me dando capacidades. Eu não entro mais, né? Eu não mexo mais em planilha, não mexo mais em RP. Eu peço, vou pedindo para ele. Hoje, uma análise que era super complexa de fazer, você pluga ou MCP ou uma API e que você não precisa plugar. Você pede para ele plugar lá, você só precisa de uma senha, o dono do sistema tem que liberar. Você começa a fazer as coisas, gerar o que você quiser, gerar apresentação, gerar site. Eu resolvi outro dia para um cliente parceiro um negócio que a galera estava 1 ano com uma planilha, até era coisa de investimento imobiliário, assim, um negócio que estava cheio de informação, de pagamento ao longo de 1 ano e meio que foi sendo feito na obra e tal. Coisa que a equipe estava 1 ano tentando mexer, tentando resolver. Ele me pediu um negócio 1 hora antes de falar com o investidor. Em 19 minutos estava na mão dele. Um site por investidor com tudo planilhado, nem planilhado, né? Já mostrando todo um storytelling legal, já com uma tabelinha, com um link certinho de como... qual que era o pagamento, qual que era o comprovante que estava numa pasta do Drive específica. Isso já, você clicava ali em qualquer comprovante, ele já abria. Isso eu marquei, né? Porque eu queria também, eu fico testando. 19 minutos, estava na mão. Que animal, cara. O link já bonitinho, com explicação, manda mensagem WhatsApp. Então, desse contexto, eu comecei também a criar. Hoje eu tenho... Tá para sair, eu tô vendo se isso vai virar um negócio ou não. Mas eu entendi que o que eu estou fazendo todo mundo consegue, mas exige disciplina dia após dia, porque é literalmente isso. Eu uso uma resposta que ele me dá que é zoada, que ele fala uma coisa que eu falo, pô, de onde que ele tirou isso? Eu falo, opa, por que você me falou isso? Está errado. Tem alguma coisa errada no meu segundo cérebro. E o que está acontecendo? Aí ele olha e fala, realmente está isso, deixa eu consertar. Ele vai lá e conserta, beleza. Eu queria ver um aviso de quando um agente terminar de trabalhar, tal lugar. Eu falo, pô, quero ver isso porque me deu vontade de ver. Então, dia após dia, você vai compondo isso ao longo do tempo, você começa a ter uma plataforma de... Só que eu entendi que isso não é para todo mundo também, porque ninguém vai ficar frito igual eu fico rodando a parada. Então, comecei a criar uma coisa mais white label, mais palpável, assim, da galera pegar, entrar, em vez de ver a gente, ver uma equipe digital... em vez de pensar em skill, vai ver qual que é a capacidade da sua equipe, o que eles conseguem fazer. Vai pegar a Chrome, o pessoal fala de Chrome, aí começa a ter até brain. Eu tirei a palavra brain do sistema que eu estou fazendo, para não ter assim, um segundo cérebro, o que é isso e tal. Não, é sua memória. Né? Isso aí. Tá ali. Então, eu estou transformando isso, mas eu também estou meio que disruptando tudo que... por isso que eu falei que a eletricidade foi reinventada, porque acho que tudo vai ser reinventado a partir de agora. O que fazia muito sentido, empresas que estavam super bem posicionadas antes vão ter que se mexer, porque vai ser tudo reinventado. E eu estou tanto com, beleza, esse meu sistema, estou usando isso nas minhas mentorias e entendo que a minha capacidade cresceu muito com isso que eu consigo fazer. Então, hoje eu consigo rodar coisa de 4 clientes ao mesmo tempo na minha máquina ali, porque eu passo 4 prompts e vou para uma reunião. Quando eu volto, eu consigo olhar os 4 ali, se tem alguma coisa de parada já me chamou, etc.
Eu consigo mandar, marcar coisa na agenda, que seria básico, mas mandar mensagem no WhatsApp, se eu quiser, eu coloco um fluxo para, se der algum problema, já me mandar mensagem, eu mandar mensagem para o responsável. Toda a parte que já tinha antes de escrita de texto, isso já rodava antes. Que animal, cara. Então, só que é loucura de você pensar o que tá rolando, que eu tô fazendo agora também. Porque isso, um dos 82, né, era 81 até 2 horas atrás, 3 horas atrás. Porque eu falei, cara, tá tendo muita coisa que é open source, que tá lá no GitHub disponível de sistemas inteiros que já roda e o pessoal divulga, disponibiliza o código. Eu falei, caramba, mas então todos os dias, tudo que surgir open source, eu consigo botar um agente para puxar lá, entender o que eu já tenho nas minhas capacidades, no meu segundo cérebro, e incorporar. E aí eu consigo ficar sei lá, um super-humano, né? Eu vejo isso no futuro de pessoas... E aí tem pessoas, né? O Elon Musk está olhando isso há muito tempo. Ele já está colocando o que é o chip, né? na pessoa. Cara, são chip de capacidades, de leitura, de informação. A visão que dele 10 anos para frente, que talvez não seja 10, talvez seja 5, 4, 3 anos para frente só. Então, vai começar a ter uma diferenciação, né? Até minha ideia, não sei se vai acontecer isso, mas acho que no futuro, talvez breve, todo mundo vai ter um certo segundo cérebro, e se não tiver também vai estar sobrevivendo, beleza? Só que a empresa vai estar lá com um brain, o cérebro dela, e que as pessoas vão plugar, né? Nem precisa fazer esse movimento, mas vão conseguir se conectar com o seu segundo cérebro para trabalhar junto humano, o seu segundo cérebro dentro de um cérebro da empresa. E aí, beleza, as coisas vão sendo desenvolvidas na empresa, ficam dentro desse cérebro. A pessoa saiu da empresa, mudou, ela leva também conhecimento novo para casa e entra outra pessoa já com tudo aquilo que a anterior construiu dentro para fazer. Tem toda uma questão de trilha de HIC, né, de contribuidor individual dentro das empresas, que agora, cara, o que antes precisava de 5 analistas específicos para fazer um tanto de análises, né? Ali agora pode ter, sei lá, vai ter um cara que vai substituir 20 nisso, e acho sim que vão começar a ter outros tipos de profissão, outros espaços para rodarem as coisas, mas enfim, a eletricidade foi inventada tem 6 meses de novo, e acho que todo mundo tem a possibilidade, todo mundo que está com computador, internet, e pelo menos R$100 ali para ter o Cloud Code ou Codex da OpenAI, consegue fazer parte disso e, em questão de minutos, já se amplificar, já abrir as suas capacidades ali, multiplicar por 10, 100 vezes muito rápido. Eu escutei ontem, eu li uma reportagem falando da IKEA, sueca, de móveis, falando que ela substituiu um call center de, sei lá, centenas ou milhares de pessoas por agentes de IA. E aí o povo... Pô, que absurdo, ela mandou todo mundo embora. Ela não mandou todo mundo embora. Ela requalificou todo mundo e treinou para funções que sempre foram gargalos de material humano, e ela direcionou para isso. Então, assim, o uso relevante também e bem pensado de maneira sustentável para não ser uma disrupção só para um lado e completamente desbalanceada. Eu queria parar um pouco, até, cara... Assim, não, mas eu acho que não pelo tempo, mas até pelo parte do propósito. Acho que o que você trouxe de IA pra gente se aplica em, cara, tudo na nossa vida. Eu queria saber se você tem usado isso, cara. Um dos nossos temas aqui frequentes cara, como é que o Pedro empreende, como é que o cara pensa nisso tudo e continua magro, continua, cara, assim, cuidando de saúde. Já estourou alguma época e aprendeu com isso, cara, porque é comum de empreendedor pra caramba. E como é que você tem usado a AI, né, dentro dessa da sua gestão de saúde aqui da pessoal, total. Assim. E, cara, você me lembrou de uma coisa aqui. 3 anos agora, 2 anos e meio atrás, eu tava uns 10 quilos mais gordo. Não foi minha época mais gorda, assim, menos saudável. Na época de faculdade ali também eu chutei um pouco o balde. Consumiu um pouco da expectativa de vida ali, né, cara? Perdi alguns anos ali, mas valeu a pena, né? Ali. Mas eu tava quase 10 quilos mais gordo que eu tô hoje, mas com peso maior, mas também com menos músculo. Tava, né, bem pior. Mas foi uma conta matemática que me convenceu de que eu poderia fazer algo com uma certeza que eu iria emagrecer. Foi a conta básica de 7.700 calorias é igual a 1 quilo de gordura.
Falei, cara, eu já sabia disso, só que eu parei para pensar nisso. Falei, cara, truco, né? Será que é isso mesmo? Mas se for, porque eu tô disposto a ficar 1, 2 meses, 3 meses me cuidando e contando, no caso, calorias ali. Eu sei que não é o 100% do negócio, mas pelo menos isso. É um jeito. Pô, tranquilo, tô disposto a isso. Mas eu não tô disposto a fazer algo que eu vou fazer isso sem ter o ganho, a perda, no caso, de peso. Eu falei, vou tentar. Baixei um aplicativo de contagem de caloria. Foi isso. E, cara, fiquei um maluco por 2 meses e nesses 2 meses foi 8 quilos. Nesses 2 meses e pouco. E foi literalmente isso. Falei, cara, tudo bem, eu vou... Aí eu comecei a ver algumas coisas, tipo, sei lá, eu gosto muito de farofa e pão de queijo. Falei, cara... não dá. Sabe aquela coisa que você pega, vou pegar uma colherada aqui de farofa e não vai fazer mal? Eu comecei a ver que essa colherada de farofa era igual o resto do prato inteiro. Falei, pô, já não tá valendo a pena. Já fiz minhas contas aqui, não tá valendo a pena. Pão de queijo, comecei infelizmente, a cortar. Comecei a ver doce, eu já tinha feito, né, dietas, assim, de falar, não vou comer doce nem fritura. Mas eu comia muito arroz com sei lá o que nem seria o problema também, mas várias coisas que não eram nem doce nem fritura, mas que eram igualmente ruins ali, que eu poderia comer doce e não comer outra coisa que estaria melhor. Então, foram 2, 3 meses ali que eu comi muito melhor, mas ao mesmo tempo eu não fiz grandes restrições. Eu falei, pô, fiquei com fome, ou tipo, foi super tranquilo, mas foi uma conta matemática que eu falei, beleza, na matemática eu confio, como bom engenheiro. E, pô, na segunda semana eu já falei, beleza, esse negócio funciona, já tinha desinchado, né? Então, Total. 2 quilos foi só em 2 dias, assim. E aí eu comecei a pesar também todo dia, coisa de métrica, de indicador, que eu joguei isso. E recentemente eu voltei a usar, só que já com IA. Porque qual que é o grande problema disso? É que você fica com... Você tem que medir. O negócio é você conseguir medir, então você consegue executar e ficar restringindo o que você pode fazer ou não, e se orquestrando. Só que para você medir, às vezes você come um prato cheio de coisa diferente, você fala, putz, eu vou ter que jogar nesse aplicativo. E quantos gramas de cada coisa eu peguei, eu fui no self-service, como que eu faço e tal. E eu já tinha usado antes, né, nesses 3 meses, 2 anos e pouco atrás, eu tirava foto do prato e mandava no chat GPT, ele me dava a lista do que tinha ali, mais ou menos, estimado, tem vários problemas nisso, mas já é uma régua legal. E eu passava isso para o aplicativo. Hoje, eu não entro no aplicativo mais. Eu jogo na minha IA, a mesma foto, só que ele já lê o que tem, ele já joga no aplicativo para mim e já me devolve ainda. Você só tem mais tantas calorias, bichão. Você se vira aí. Não faça isso. Bebe água agora. Então é algo que facilita muito mais, mas eu também não voltei para o estado que eu estava antes. Então, consegui manter uma coisa que eu estava, sei lá, 5 anos, desde que eu saí da faculdade, tentando perder peso, não conseguia, malhava pra caramba, achava que a questão era malhar, eu falei, não, o negócio está muito mais na alimentação. É uma coisa que são complementares, né, cara? Exato. E com saúde eu não cheguei a fazer isso, mas dá para fazer hoje, por exemplo, pegar do relógio e começar, e você consegue cruzar com qualquer coisa que você quiser. Então um amigo meu, ele usa aquelas pulseirinhas, né? Ele pegou e falou, não, beleza, eu quero pegar o meu batimento cardíaco ao longo do dia e eu quero entender quem que é o cara da empresa que mais me estressa. Então ele consegue ver lá, porque ele bate com a agenda dele e fala, quem te estressou mais essa semana foi o Zezinho em tal reunião que vocês estavam falando sobre tal coisa, porque ele também tem o transcript das reuniões. Então você consegue fazer malabarismos ali com números que antes era muito impossível. Você ficava dependente de uma Garmin te passar o negócio pronto. Hoje você puxa esses dados, você coloca uma IA, você pode colocar um agente chatão para ficar te mandando mensagem de WhatsApp todo dia, te xingando. Animal, cara. Porque você não foi. Você pode colocar ali literalmente te xingar todos os dias que você não for malhar. Animal. Você dormiu mal, ele já te fala, pô, cuidado, você dormiu mal, então hoje dorme mais cedo, e cuidado com a reunião de 3 horas da tarde, que você vai falar sobre isso, e você precisa estar com a cabeça boa. Então dá pra fazer umas brincadeiras com isso. Show de bola, cara. Show de bola. Cara, caminhando para as nossas traduções finais, né, Bruno? Aqui, 2 pontos-chave aqui pra gente, cara. Você acompanha o Denso há algum tempo, você já tinha comentado comigo. Cara, quem que é uma pessoa, seja daqui de Belo Horizonte ou de fora, cara, que é uma referência na sua
área de atuação e também não largou a saúde de lado aí também, cara. Podia estar sentado onde você está aqui hoje, cara. E que te inspirou, se possível, né? Não, show, acho que tem e até serviu de exemplo para mim, assim, e eu vejo isso, o Rafael Salomão, que é o CEO da Home, ele é muito focado em exercício, em saúde dele, em alimentação também, e coisa no meio de um ritmo de CEO de empresa que já vai faturar quase 100 milhões esse ano. Animal. Num período de crescimento, que é ainda pior, né? Quando tá pequeno crescendo, que a dor ainda é maior. Então seria um cara legal para estar aqui, mostrar a rotina. Show de bola. Coisa que até rola, né? Zoação no dia, né? Chegou lá 9:02 porque tava no beach tennis. Pô, Salão, cheguei 9:02. Ele, não, é sagrado, eu fico até meia-noite, mas eu preciso do meu... Não é beach tennis, não, é vôlei, né? Não, vôlei. Futebol. Futebol. E, cara, o que é conteúdo que você tem consumido recentemente que tem sido, cara, ou recente, ou, sei lá, alguma coisa que mudou, foi uma epifania aqui na sua vida para pensar em mudar, seja podcast, livro, enfim. No final do ano passado eu li um livro que foi legal, que bate muito com o que a gente conversou aqui de cliente, que é o Working Backwards, da Amazon, que é um livro que ele mostra como que a Amazon pensa desde o início e eu falei isso aqui de certa forma, né? Olhar o cliente e aí você começa a olhar o negócio de trás para frente, por isso que chama Working Backwards. Que então toda a sua estrutura começa a se movimentar para olhar o cliente, então baita de um livro legal de ser lido. E de conteúdo, hoje em dia eu tenho pego muito conteúdo direto com a minha IA e que tá virando... Minha esposa fala que é um vício, né? Mas eu tô aprendendo, eu estou me desenvolvendo, eu estou conseguindo executar coisas. Mas tá virando um pouco a forma como você aprende as coisas, que hoje a IA não fica errando, deslumbrando, né? Falando viagem e muito mais. Mas eu tenho consumido muito conteúdos curtos de IA. E é legal falar assim, que eu tenho consumido muito porque eu estou me conectando e estando dentro de grupos que estão consumindo isso o dia inteiro. Então, eu estou me sentindo meio que num mundo que quando eu vou falar para fora tem gente que me acha louco. Que eu falei aqui, por exemplo, pô, estou usando minha vida inteira, 90% do tempo e vai, sei lá, IA vai substituir um tanto de coisa. Vai falar, pô, cara, maluco e tal. Eu falei, não, eu estou vendo isso acontecer e estou vendo na minha vida isso acontecer. Animal. Né? Então, isso tem me dado... muitos ensinamentos, só que são vídeos curtos, coisa que eu tentava sair um pouco disso, só que esses vídeos curtos, assim, né? Não são os vídeos de 30 segundos de Instagram, por mais que eu também vejo. O vídeo curto de Instagram eu pego pra ver se tem alguma skill que eu não tenho, eu jogo pra dentro, né? Mas vídeos de 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos. E eu tenho um podcast que eu sempre assisti, ouvi, né? É o dos Sócios. Legal demais. Do Bruno Perini, acho que tem muito tempo que eu acompanho ele, tem, sei lá, desde 2018, sei lá, que eu acompanho ele, então ele é um dos poucos que eu posso falar que ele nunca me decepcionou e quando ele poderia ter me decepcionado, ele explicou por que ele me decepcionaria. Eu falei, caramba, esse cara muito bom. É diferente e tal, e ele fala de coisas de negócio, mas fala de saúde, fala de... Eu entendendo um pouco, né, ali de marketing e tal, eu sei que é porque eu tô meio que dentro do nicho dele, então o meu tipo de comportamento é o que ele entende que é o público dele, então bate certinho. Mas é um que me ensina muita coisa e aí eu pego um conhecimento mais geral. Show. E a última tradição, você deixar a lembrança, Opa. Um autógrafo na nossa bola. Aí. Cara, acho que Tem que hoje a gente teve uma aula aqui de quem passou por empreendedorismo, usou a experiência que teve em outros setores para empreender e um cara, como vários que passaram aqui, no sentido de cara de operação, tocador de bumbo, implementador de rotina e mostrando, cara, que os sonhos ali do marketing, de venda, eles precisam de alguém que torne aquilo realidade e, para além disso, agora trilhar no próprio caminho. Para além do empreendedorismo, que já foi fantástico o que ele fez dentro da Moon Ventures, da Minimal, da Home, e agora olhando um pouco para frente com IA, e acho que vai voltar daqui a uns
50 episódios nossos aqui para contar Boa. qual que é a nova empresa ou as novas empresas e quanto mais que ele está faturando com a metodologia dele. Pedro, obrigado. Foi sensacional, obrigado. cara. Obrigado. Foi bom mesmo, Pedro. Obrigado. Assim, eu acho que é um assunto que a gente não tinha aprofundado tanto e nem tanto uma pessoa que tinha usado IA para você mesmo. Né? Igual você está usando para criar um novo negócio, para cuidar da sua saúde, que você está começando a usufruir dela. Mas legal demais o papo. Obrigado demais pelo seu tempo. Boa. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. Muito legal estar aqui. Acha, cara? Cara, Instagram tá pedro.maframendes, LinkedIn Pedro Mafra Mendes. Show de bola, show de bola. Beleza? Pessoal, então não esqueçam de assistir esse episódio, curtir lá, indicar para as pessoas que acham que pode interessar e vai lá que vão estar nos nossos perfis, os cortes e tudo no Instagram, denso.hub, no YouTube, denso.hub.oficial e no Spotify, Denso Podcast.